A gente vai começar hoje, como a gente sempre começa aí os outros eventos, a gente vai fazer a apresentação da pesquisa de mercado, depois teremos algumas palestras, e aí a gente vai ter um momento, né, um painel, onde a gente vai responder algumas perguntas, e mais adiante no evento aí eu vou explicar como é que vai ser essa dinâmica. Então, vamos lá, vamos para os dados, né? Bom, essa pesquisa nós rodamos aí do dia 5 de julho, mais ou menos, até o dia 16 de setembro, para compilar os dados. 126 empresas responderam e a gente divulgou aí em mídias sociais, Facebook, Google Ads, a gente patrocinou, grupos de WhatsApp, né? Então, a gente tentou coletar o máximo de respostas possível para a gente tentar ter um volume interessante aí de informações sobre o mercado. E aí, primeiro, né, começando com quem respondeu. Muito parecido aí com o ano passado, a gente teve um engajamento muito maior das empresas de Honest Market do que das empresas de vending machine. Então, naturalmente, esses dados, o volume que a gente tem de vending machine não é suficiente para ter conclusões de mercado. Então, a gente vai apresentar os dados de Honest Market, mas a gente vai continuar rodando mais um tempo aí, se tiver um volume suficiente relevante, um espaço amostral grande aí para tirar alguma conclusão, a gente divulga posteriormente para vocês. E das empresas, então, de Honest Market que responderam, qual que é o seu principal modelo de negócio, né? Ano passado, eu não sei se vocês lembram, a característica dessa resposta, 75% eram empresas de franquia, né, em termos de volume de PDV. Esse aqui está em volume de PDV, não de empresas, tá? Então, nós pegamos a representatividade dos PDVs na resposta da pesquisa. Então, tem quase meio a meio aí entre franqueados e operação própria e uma parcela ali pouco menor de 3% de franqueadores. A representatividade é de 4 mil PDVs, num mercado que a gente acredita que ser aí entre 13 e 18 mil PDVs. A gente não tem essa informação exata, mas a gente consegue, por algumas metodologias, fazer essa estimativa. E a representatividade vending machine foram apenas 280. Então, esse é o comentário que eu fiz. E aí, vamos para a análise de mercado, né? Primeiro, sobre o estado das empresas, né? A parcela mais expressiva da presença das empresas continua sendo o estado de São Paulo. A gente tem um dado aí que aproximadamente 70%, 75% dos PDVs estão no estado de São Paulo. Tem presença em todos os estados, né? Mas o estado de São Paulo sempre na frente como mais relevante em termos de volume, seguido então por Rio de Janeiro, e aí fica muito próximo ali então Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Pernambuco, Santa Catarina, Minas, Ceará. E aí os outros somam 22%. E de onde vieram os operadores? 89% estavam em micromarket ano passado e continuam, né? E a gente tem uma parcela ali em torno de 2% a 3% que atuam com os dois e uma parcela que continua com vending machine. Outro tema que a gente perguntou na pesquisa são sobre os SKUs. Então, para vocês terem uma ideia aí sobre a quantidade de itens que o pessoal comercializa nos Honest Markets, a grande maioria comercializa entre 200 e 500 SKUs, né? Essa é a média e a tendência aí da quantidade de itens. Tem uma pequena parcela que comercializa pouco menos que 200 e uma outra parcela aí de 18% que comercializa entre 6 mil e 1.000 SKUs. E aí agora vem alguns comparativos interessantes, né? Primeiro comparativo em relação ao local que as empresas estão atuando. Ano passado, o resultado da pesquisa do ano passado, mais de 80% das empresas atuavam em condomínio, dos respondentes da pesquisa, né, atuavam em condomínios residenciais. E apenas 30% de empresas. Eu não sei se todos lembram aqui nas palestras de tendência, a gente falou muito sobre
a questão de o modelo de negócio crescer dentro das empresas, né? Mas esse ano não mudou muita coisa, né? Ainda em condomínios residenciais é a grande predominância das empresas. Aqui você podia marcar mais de uma opção, tá? Então tinha empresas que atuam tanto em condomínio quanto em empresas. Mas dos respondentes, 89% atuam em condomínios residenciais. E ali uma parcela próxima de 15% atuam em empresas, 15% a 20%. E aí isso diz muito sobre a característica desse mercado ainda, né? Tem um volume grande de SKUs lá, mas ainda tem algo a ser explorado aí dentro das empresas. Sobre desvios, né? Então, um dos temas que mais preocupava ano passado era furto em Honest Market, e esse é o dado do ano passado. A média aí dos desvios era entre 3% e 6%. Só um conceito importante aqui para diferenciar desvio de ruptura, né? O desvio, ele é, de fato, o furto é algo que você sumiu do estoque, né? Então, a tendência estava entre 3% e 6% no ano passado. A gente discutiu isso, inclusive falamos aí de boas práticas, de prevenção de furto e tudo mais, né? Algumas ferramentas que a gente disponibilizou para isso. E aí, esse ano, a tendência caminhou entre 1% e 3%. Então, diminuiu significativamente aí, a declaração dos respondentes em relação a furto, né? A desvio. E aí, fazendo uma análise comparativa, né, entre operações de franquia e operações próprias, né? A operação própria, a predominância da declaração dos desvios é entre 56%, 56% entre 1% e 3%, sendo que tem uma grande faixa ali entre 6% e 10%. E da franquia licenciadora, 1% e 3% é o que predomina, né, e menos que 1%. Também tem uma faixa ali de PDVs que foram declaradas essa faixa. Só fazer um comentário aqui no meio da pesquisa. A gente vai ter um painel, logo mais, e nesse painel estarão presentes um operador com operação própria, um operador com franquia, o Fuad, que é nosso palestrante aí mexicano, vai falar da América Latina e Estados Unidos, e o Eduardo Vicente, né, representando o Vending Machine e OCS. Então, já para estimulá-los a fazer algumas perguntas, né, talvez alguém já tenha algum insight aí, pode já ir pensando para oportunamente fazer nesse momento. E análise de faturamento. Faturamento médio de 2022, esse aqui é do ano passado, então. O médio declarado de todos os PDVs era 14.500, né? Então, aqui vocês já podem fazer um comparativo da operação de vocês, se vocês estão dentro dessa faixa, sendo que a média das lojas que mais vendem era 27 mil. Fazendo a separação entre lojas de franquia e lojas próprias, lojas de franquia, faturamento médio muito próximo, né, dos dois, mas a média das que mais vendem em franquia era 46 mil e a média das que mais vendem em operação própria, 26.600. E nesse ano, essa é a configuração do faturamento médio, né? A predominância continua entre 10 e 20 mil. A gente mudou um pouco a metodologia de coleta dos dados para facilitar compilar depois, né? Então, ano passado a gente pedia lá um valor, só que podia digitar qualquer coisa e depois tinha que ficar tratando os dados. Agora a gente cercou ali em faixas, né? Então, dá para fazer uma comparação com o ano passado. A grande maioria está na faixa aí entre 10 e 20 mil de faturamento, sendo que tem uma parcela significativa entre 20 e 50 mil média e uma parcela também significativa entre 5 e 10 mil médio. Separando, então, franquia de operação própria, a operação própria é muito parecida com a tendência geral,
né, tem uma média de 10 a 15 mil, mas é um pouco mais pulverizado, né, tendo de 5 a 10 mil e de 20 a 50 mil como relevante. E o faturamento médio das licenças, predominantemente, né, das operações de franquia, é de 10 a 20 mil reais de faturamento médio. E aí, fazendo um compilado, então, dos dados de faturamento médio, a média geral ficou entre 10 e 20 mil, e a média das lojas que mais vendem, R$ 43 mil. Tá? Sendo que a média das lojas próprias que mais vendem, então, as empresas declararam quanto fatura a loja que mais fatura, né? E a média dessas lojas deu 38 mil para lojas próprias, e a média das franquias deu 66 mil. Tá? Então, de novo, aí, uma apresentação de uma média maior para as franquias. Mas uma coisa curiosa que aconteceu em relação ao ano passado, não sei se todos observaram aqui, as médias das lojas que mais vendem subiu, né? Ano passado deu ali em torno de 27 mil, 20 mil. Esse ano a média subiu aí para 38, 66 mil. Isso também, na minha visão, na minha interpretação, é um pouco de amadurecimento do mercado e entendimento sobre o que está acontecendo, o mix de produto, como otimizar melhor os pontos de venda, né? E agora sobre o otimismo do mercado. Mais de 84% das empresas acreditam que o mercado continua crescendo, né? E mais de 90% das empresas projetam crescimento para a própria empresa no próximo ano. Então, o mercado extremamente otimista aqui em 2022. E agora nós vamos ver como está em 2023. 79% acredita que o mercado continua crescendo, muito próximo do ano passado, e 88% das empresas também acreditam no crescimento da própria empresa para o ano que vem. Então, considerando aí uma margem de erro, é praticamente a mesma coisa também. Existe ainda, então, um clima de otimismo nesse mercado em relação ao crescimento do mercado e em relação ao crescimento da própria empresa. E quais são os assuntos que mais preocupam a todos, né? O assunto número 1 era furto de mercadoria em 2022. 56% dos respondentes apontaram isso como um tema relevante. Levantar capital para montar novos pontos de venda é um assunto que preocupa aí 35% das empresas, e dúvidas fiscais ou de regulamentação eram 30% dos respondentes que apontaram isso como uma preocupação. O que mudou para esse ano? Os dois itens primeiros praticamente mantiveram exatamente o mesmo, né? Apareceu um novo item, que é problemas com tecnologia de gestão da operação. 30% das empresas levantaram isso como uma questão relevante para a sua operação. A minha interpretação aqui desses dados, né? Eu simplesmente estou relatando fatos aqui da pesquisa, mas observando algumas coisas interessantes. Furto continua sendo uma preocupação, mas observando a resposta as respostas da pesquisa, aparentemente demonstra ser um problema menor que ano passado, já que o percentual de furto diminuiu, o que também, na minha interpretação, deve indicar aí um amadurecimento das operações em relação a como lidar com esse tipo de situação, né? Mas continua sendo uma preocupação, ou seja, não é que o furto parou de acontecer, simplesmente as empresas estão criando mecanismos, usando ferramentas para lidar melhor com isso. Capital, acho que é uma coisa sempre importante aí para a expansão, e problemas com tecnologia eu também acredito que seja um pouco do amadurecimento. Ele traz também novos desafios, novos problemas, novas demandas que talvez não eram tão latentes quando você tinha uma operação menor ou não tão estruturada, e aí, conforme as coisas vão se estruturando, vão sendo necessários mais recursos aí para desenvolvimento do negócio. E é isso. A ideia era apresentar esses dados para vocês terem uma fotografia do mercado, entender como é que está e acabar orientando aí a nossa conversa ao longo da tarde.